Olá, eu sou o Guto e esse é o nosso segundo encontro virtual do nosso programa sobre liturgia, Conhecer Mais para Celebrar Melhor. A proposta é que hoje nós conversemos um pouco sobre os gestos que estão presentes na liturgia. O fato é, todo rito é sempre constituído de alguns elementos fundamentais: símbolo, palavra e gesto. Todos os três, quando estão em sintonia, realizam o rito. E, segundo a máxima latina, per ritus et preces, ou seja, pelos ritos e pelas preces, os sacramentos da Igreja realizam aquilo que significam. Como assim o sacramento realiza o que significa? É simples, de uma certa forma, embora seja mistério. O pão se torna corpo de Cristo. Pelo rito, o que era pão deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo. No batismo, o batizando se torna membro do corpo místico do Senhor, a Igreja. O batismo é o sacramento que significa a entrada do novo membro na Igreja, que é corpo de Cristo. Portanto, o sacramento do batismo realiza em si mesmo aquilo que ele significa. A liturgia ela não é feita unicamente com a mente e o coração. Existe uma corporalidade na liturgia. O nosso corpo também celebra, e é um elemento celebrativo que constitui a nossa celebração. Nós caminhamos até o presbitério no início da procissão de abertura, nós inclinamos a cabeça, nós batemos no peito, nós ficamos em pé, nós nos sentamos, nos ajoelhamos, nós comungamos, comemos. Tudo isso depende do nosso corpo para existir dentro do ambiente litúrgico. Mas o problema é que nós estamos acostumados a fazer tudo de maneira muito mecânica. As nossas mãos parecem que têm vida própria. Nós não pensamos e não sentimos os movimentos que nós fazemos com ela. No campo litúrgico, na vida litúrgica da Igreja, é necessário que em cada um dos gestos que nós fazemos na liturgia, nós façamos de tal modo que transpareça neles a presença do Cristo, que age em nós e por nós na liturgia. E por isso que é importante fazê-los bem, com calma, que tenhamos consciência dos nossos gestos, a fim de que o nosso corpo seja testemunha da nossa fé e esteja de acordo com o que rezamos. Uma outra máxima antiga da Igreja é lex orandi, lex credendi, lex vivendi. O que significa? Significa que nós vivemos como nós rezamos e nós rezamos como nós cremos. Só é possível para nós, cristãos católicos, rezar os mistérios da nossa fé e viver aquilo que nós rezamos na liturgia. É exigência básica para todos os cristãos vivermos segundo a liturgia. E o testemunho da presença do corpo na ação litúrgica e a sua importância na história da comunidade cristã, nós encontramos já nos primeiros escritos cristãos. Aqui nós temos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus
em vosso corpo. Não se trata apenas de celebrar com a alma, com o coração e com a mente, mas de celebrar de tal modo que o nosso corpo seja parte integrante da celebração, de tal forma que sem ele ela não pode acontecer. E é interessante nós notarmos que, embora existam os gestos fixos que em todas as missas acontecem, em algumas celebrações, em alguns atos litúrgicos durante o ano, esses ritos se alteram. Como, por exemplo, na Sexta-feira Santa, durante a celebração da Paixão do Senhor, neste dia nós não temos Eucaristia, não se renova o sacrifício da cruz em nenhuma igreja do mundo, mas no início dessa celebração, o padre se prostra diante do altar. O altar, que aliás está desnudo, não tem flores, não tem velas, não tem nem toalha. Por que o padre faz esse gesto justamente nesse dia? Podemos ter duas explicações, duas simbologias muito fortes. A primeira é a humildade do ser humano que reconhece no sacrifício da cruz a plenitude do amor de Deus e se reconhece pequeno diante da grandeza desse amor. A segunda, no alto da cruz, o Cristo é pontífice, ele realiza a ponte entre o céu e a terra. No alto da cruz, ele celebra a Eucaristia plena do sacrifício da sua vida. O padre, como ministro, como embaixador de Jesus na Assembleia Litúrgica, nesse dia, em reverência ao sumo sacerdote que está na cruz, ele, como parte do seu sacerdócio ministerial, se prostra no chão, repetindo o mesmo gesto que ele realizou no dia da sua ordenação presbiteral. Esse é um dos gestos que acontece em determinadas épocas do ano, em determinadas liturgias, que alteram, de uma certa forma, o ritmo corrente das nossas celebrações. A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II quis que nós, leigos e leigas, tivéssemos uma participação mais ativa, plena e frutuosa na liturgia. Na verdade, esse foi o lema do concílio no que se refere à liturgia, e desse princípio se originaram todas as reformas. Seja a tradução dos textos litúrgicos para o vernáculo, ou seja, para as línguas de cada país, seja o padre que deixa de presidir de costas e preside voltado para a comunidade, entre outros elementos. E a Sacrosanctum Concilium, que nós já conversamos no nosso último vídeo, no número 14 diz: é desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Citando a carta de Pedro, raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A Sacrosanctum Concilium deseja colocar em relevo o direito e o dever de todos os batizados de participarem ativamente, plena e conscientemente da celebração litúrgica. Os nossos gestos, portanto, são elementos centrais para que essa participação plena, consciente e ativa aconteça na liturgia. A Sacrosanctum Concilium é clara, que cada um faça tudo e tão somente o que lhe compete. Ou seja, eu como leigo não desejo presidir a celebração.
O posso fazer no caso da ausência de um ministro ordenado e então reúno a comunidade para a celebração da palavra. Porém, se o meu dever é ser leitor, é proclamar os textos daquela celebração, que eu o faça da maneira mais profunda, que eu estude, que eu conheça o texto que eu irei proclamar, que eu tenha consciência de que naquele momento estou sendo a boca de Deus para anunciar ao seu povo os seus desejos. Assim, fazendo cada um a parte que lhe cabe, nós podemos celebrar com maior profundidade. Agora eu te convido para nós vermos um pouquinho alguns gestos que nós, leigos e leigas, realizamos durante a liturgia. Tudo começa já com a entrada na igreja. Nós não podemos entrar na igreja como entramos em um bar, em uma loja. Ao entrar na igreja, nós fazemos uma vênia ou uma genuflexão. A vênia é um movimento de abaixar com a cabeça de maneira profunda e retornar, ou uma genuflexão, que é quando nós abaixamos um joelho ao chão e nos levantamos em seguida. Esses gestos revelam duas coisas logo que entramos na igreja. A primeira é que o lugar em que nós estamos entrando é totalmente diferente de qualquer outro lugar. É sagrado. E a presença que está naquele lugar merece e deve ser venerada. Então nós nos inclinamos, reconhecendo a nossa pequenez diante da imensidão de Deus, que se manifesta de maneira particular no espaço celebrativo. É necessário que a postura do nosso corpo já revele uma outra disposição, que a postura do nosso corpo já revele que nós estamos em um espaço onde quem age não sou eu. Quem age é a Santíssima Trindade, na comunidade reunida, presidida pelo Cristo, na pessoa do ministro ordenado. Por isso, eu quero convidar a, num primeiro momento, nós fazermos essa experiência quando retornarmos às celebrações. Procuremos, quando formos dar o primeiro passo para entrar na igreja, fazê-lo com consciência, com calma, sem pressa, experimentando esse fato, essa realidade que nós estamos entrando em um espaço que pertence àquele que é totalmente outro, que está acima de mim, porém dentro de mim também. Façamos essa experiência de chegar na igreja de uma forma diferente. Uma vez que encontramos o nosso lugar, tem-se início o canto de abertura e com ele inicia-se também a procissão de entrada. Isso é muito importante dizer. Nós temos o costume de dizer canto de entrada, quando na verdade o canto de abertura não é para receber a equipe de celebração. Por isso é mais justo que nós digamos canto de abertura, pois esse canto abre a celebração. E a equipe de liturgia, então, simbolizando toda a assembleia, faz um percurso de caminho até chegar ao presbitério. Essa procissão recorda toda a nossa caminhada como povo de Deus. Desde o caminho no deserto, guiados por Moisés, as longas caminhadas de Jesus no cumprir da sua missão, e nos lembra ainda que somos povo peregrino. Estamos nessa terra de passagem, pois caminhamos para Jerusalém celeste, para a plenitude do reino de Deus, para o céu. Nos ritos iniciais, nós traçamos sobre nós o sinal da cruz, dizendo que nos reunimos em nome do Deus Trindade. No ato penitencial, nós inclinamos a nossa cabeça ao ouvir Senhor, tende piedade, ou Kyrie eleison, e quando recebemos a absolvição, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Inclinamos a nossa cabeça porque nos reconhecemos pequenos diante de Deus
e necessitados da sua misericórdia. Mas também inclinamos a nossa cabeça para reconhecer que Ele é o Senhor. Por isso dizemos: Senhor, tende piedade de nós. Ou então nós batemos no peito quando rezamos o ato de contrição. Então nós levantamos nossa cabeça e, com os olhares voltados para o altar e com voz forte, como um trovão, como dizia Santo Agostinho, cantamos o hino de louvor. Glorificamos a Deus com as mesmas palavras que os anjos cantaram na noite do Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Logo após o canto do hino de louvor, o presidente reza a oração da coleta, que tem esse nome porque ele acolhe os pedidos de toda a comunidade, os pedidos de toda a assembleia, e como representante de Cristo na terra, apresenta ao Pai. A segunda parte da missa é constituída pela liturgia da palavra. Nós nos sentamos e ouvimos com atenção a proclamação das leituras e o canto do salmo. Ouvir também é um gesto e exige disponibilidade. Nós temos o costume de, enquanto o leitor proclama o texto da mesa da palavra, nós lemos o texto no folheto litúrgico. O folheto deve nos ajudar em determinados momentos, como os cantos, as respostas que nos cabem, as intervenções que nos cabem durante a oração eucarística. Mas é de extrema importância que no momento da proclamação das leituras, nós deixemos o folheto de lado e ouçamos aquilo que o leitor, o ministro da palavra, vai nos anunciar, porque é palavra de Deus. E palavra de Deus nós temos que escutar. Depois então nós nos levantamos ao ouvir o canto do Aleluia, aclamando o Santo Evangelho, e assim também nos mantemos para escutá-lo. Novamente nos sentamos para ouvirmos a homilia e depois, em pé, proclamamos a nossa fé e apresentamos a Deus as nossas preces, enquanto povo reunido. Na terceira parte da liturgia, já iniciamos com mais uma procissão. Dessa vez, caminhamos até o altar para apresentar nossas oferendas, sejam o pão e o vinho, quanto os donativos para as necessidades da comunidade e dos irmãos mais necessitados. Terminada a procissão, estando o altar preparado, em pé nós acompanhamos o presidente que reza a oração eucarística. O padre reza o prefácio, a primeira oração, que é por si mesma a oração mais importante da missa, porque ela diz: na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Sempre naquela estrutura, damos graças ao Pai pelo Filho na ação do Espírito. Terminado o prefácio, entra a nossa parte, o nosso canto como povo sacerdotal. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Este é o momento em que nós, como povo sacerdotal, cantamos ao Deus que é 3 vezes santo e assumimos o nosso papel, o nosso fazer durante a oração eucarística. Uma vez terminado o prefácio e o canto dos santos, o padre prossegue até chegar à anamnese, ou seja, aquele momento em que o padre toma o pão e diz na noite em que ia ser entregue, etc. Mas o mais importante desse momento é que após a elevação do cálice, quando o padre proclama: eis o mistério da fé, é importante que nós todos estejamos já em pé,
para que em pé, como povo ressuscitado, com o Senhor que está ressuscitado em nosso meio, presente no pão e no vinho, nós digamos ou cantemos com voz forte: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós não podemos estar ajoelhados nesse momento. Afinal de contas, se nós dizemos: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, como fazemos se estamos ajoelhados? Devemos proclamar em pé, alegres, ressuscitados no Senhor, no Cristo e com o Cristo. E assim nós podemos de fato proclamar, anunciar a morte do Senhor e a sua ressurreição. Acompanhamos toda a oração eucarística, intervindo quando é nossa vez, e no grande oferecimento, quando o Padre eleva pão e vinho e diz aquilo que representa também a Assembleia reunida: por Cristo, com Cristo e em Cristo, apresenta ao Pai o dom do seu corpo e do seu sangue. Nós, Assembleia, povo de Deus, acompanhamos com o olhar e com o coração voltados aos céus este momento da entrega do Senhor Jesus, renovada no pão e no vinho. Chegamos então ao Pai Nosso. A oração do Senhor possui um gesto especial. Comumente rezamos com as palmas das mãos voltadas para o alto. A Igreja, porém, desde o começo, sempre rezou com as palmas voltadas para a frente. Esse é um gesto já presente na humanidade há muito tempo. Os egípcios, na verdade, já rezavam assim, voltados para o sol, o deus Ra. Os judeus receberam, como influência do período de escravidão, também essa forma de orar, e por consequência a comunidade cristã também o assumiu e o incorporou na sua liturgia. Nós encontramos nas catacumbas, nos cemitérios dos primeiros cristãos em Roma, muitas vezes a figura do falecido ou da falecida nessa posição que nós chamamos a orante ou orante. Também em muitos vitrais, em muitos mosaicos e pinturas, a Mãe de Deus é retratada nesta posição de oração, como imagem da Igreja, aquela que intercede ao Pai. Com esse gesto, nós queremos dizer que nós estamos totalmente disponíveis. Este gesto, que também representa a súplica, quer demonstrar que nós estamos totalmente abertos, dóceis, sensíveis a recebermos as graças que o Pai Nosso nos dá pelo seu Filho Jesus Cristo. Após o Pai Nosso, nós nos saudamos com o gesto da paz, que pode ser um aperto de mão, um abraço, um beijo carinhoso. Assim, manifestamos a nossa comunhão como irmãos e irmãs, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. E também para que nos reconciliemos antes de participarmos da ceia do Senhor. Nos aproximamos então do momento da comunhão, ápice da liturgia eucarística. Mas como receber? Nas mãos, na boca, de joelho? A Igreja nos propõe dois modos. O primeiro, a comunhão na mão. E o segundo, a comunhão na boca. Está a cargo do comungante, ou seja, do fiel que vai receber o corpo e sangue do Senhor, que vai receber o corpo do Senhor, escolher se quer recebê-lo na mão ou na boca. É escolha individual de cada um. Uma não é mais ou menos válida do que a outra. Uma não é mais ou menos sagrada do que a outra. E uma vez comungado, nós voltamos para o nosso lugar. Nos silenciamos em oração e ação de graças por termos tido a alegria de participar da ceia do Senhor. Por fim,
nós nos colocamos em pé, recebemos a bênção final e nos encaminhamos para fora da igreja, a fim de viver no dia a dia a experiência vivenciada na liturgia. Isso exige de nós liberdade, exige de nós desapego, exige de nós o fim de todo e qualquer egoísmo, porque a Eucaristia exige de nós a partilha, a solidariedade, a comunhão com os que mais sofrem. Lembremos o grande bispo e santo Oscar Romero, assassinado em El Salvador nos anos 70, por seu compromisso com o seu povo. Teve seu martírio reconhecido pelo Vaticano, teve seu martírio reconhecido pela Igreja de Roma, e ele nos dizia: uma religião de missa dominical e de semanas injustas não agrada a Deus. É necessário que a nossa vida concorde com aquilo que nós celebramos, porque nós celebramos aquilo que nós cremos. Vivamos segundo a celebração da liturgia. Vivamos a liturgia com o nosso ser na totalidade, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma e o nosso corpo, porque é nessa tenda frágil, pobre, simples, que Deus quer fazer morada. E para nós encerrarmos, uma citação da Instrução Geral sobre o Missal Romano, número 20. A posição comum do corpo que todos os participantes devem observar é sinal da comunidade e da unidade da Assembleia, pois exprime e estimula os pensamentos e sentimentos dos participantes. Façamos do nosso corpo um ser litúrgico. Obrigado pela sua presença conosco. Nos encontramos na próxima. Fique com Deus.